As relações eram completamente normais, não, que eu saiba, não havia qualquer animosidade entre brancos e pretos, não havia nem entre brancos ou entre pretos. Era difícil ficar indiferente quando se via uma pessoa levar 100 palmatoadas nas mãos e quando as mãos rebentavam e sangravam, o resto das palmatoadas eram dadas na sola dos pés e as pessoas caíam de rastros para a cadeia. Castigos corporais existiram. Eu próprio os mandei aplicar. O símbolo da administração colonial nessa altura, aqui na Guiné, que eu falo, que é a minha experiência, era palmatória. Não há que esconder, era palmatória. A sensibilidade das pessoas em relação aos castigos corporais há 50 anos não era a mesma de hoje. Havia administradores maus e havia outros que eram muito amados pelo povo. O português nunca respeitou o negro. O governo de Salazar dizia que nós todos somos portugueses. Agora, se somos portugueses, por que há diferença? Era necessário elevá-los, levantá-los da sua civilização pouco civilizada e levantá-los para fazerem parte de uma nação como era Portugal. Muito trabalho, muita porrada, muita comida e pouco dinheiro. Está a ouvir? Sim, senhor. Acabou. Vai trabalhar. A empreitada não acabou. Ale, pumba, você morre. O senhor está a ver, é que fomos massacrados, maltratados. Apesar de tudo, o relacionamento humano era incomparável nos territórios portugueses, por exemplo, em relação à África do Sul. Havia também brancos bons. E eu lamento esses bons brancos terem sofrido por causa de outros. Que Lourenço Marques, para ter este documento, tinha que ter 4 testemunhas. O meu avô arranjou 4 testemunhas. E cada testemunha tinha que ser pago 20 escudos para poder ter. E com esse documento já, bilhete de identidade assimilada, já podia fazer exame da 4ª classe. Então, a partir da 4ª classe, desse documento, eu já sou assimilada. Quer dizer, eu sou branca já posso estar já no lado dos brancos. Então, já não posso estar com as indígenas. Havia uns moçambicanos que tinham cultivado a assimilação. Se faziam de assimilados, quer dizer, quando viam os outros, viam de que os outros eram de classe inferior. Esse não foi assimilado, portanto, não é igual a mim. Éramos 2, era eu e uma portuguesa. Ela ganhava o dobro do meu salário, mas ela não tinha nem sequer a 4ª classe. Mas eu já estava no 2º ano do ciclo preparatório, de maneira que eu era mais habilitado, mas infelizmente ganhava menos. De modo que eu pergunto, Sr. Brito, como é que eu, com mais instrução, ganho menos? Diz, qual é a sua dúvida? Você é preto. Eu disse, não, mas eu sou português, como é que então não está dito aqui de identidade de cidadão português, como é que é? Ela disse, não, isso está escrito, mas tu tens dúvida que és preto? Eu disse, não tenho dúvida, então pronto, é isso. Ela é branca, tem que ganhar mais. Havia separação, a separação natural e sem brutalidade. É claro, mas havia. E como de costume, sem paternalismos nem nada, tínhamos amigos de cor. Lá em Moçambique não havia, como em Angola, só brancos e pretos e mulatos. Em Moçambique havia uma força muito grande que era a parte dos indianos, tratados por monhés, e que eram uma força económica de Moçambique, e que faziam um bocado de vida à parte, até de iniciativa deles. Havia, quer dizer, um certo grau de separatismo, não tão evidente nem profundo como o da África do Sul, mas havia realmente zonas distintas aqui a nível da cidade. No centro, a vila onde havia a preponderância dos brancos, dos agricultores, dos fazendeiros, dos donos das lojas, onde, muito a custo, se integravam alguns mestiços. Na parte sul da vila, um bairro quase que exclusivamente de negros, absolutamente negros. Cá para baixo, em direção a Luanda, outro bairro, Mussafo,
que era essencialmente um bairro crioulo, onde 90% dos habitantes eram mestiços. Havia a Baixa, onde, por excelência, viviam os europeus. Havia a parte alta da cidade, onde europeus, mas também já alguns angolanos, mas na sua maioria assimilados, funcionários da função pública, e a maior parte dos africanos angolanos viviam precisamente nos Moceques, nas zonas periféricas aqui da cidade. Nasci no bairro das Ingombotas, em plena cidade de Luanda, mas nós éramos os únicos negros naquele bairro. Eu nunca tive problemas lá. Mas cada vez que eu saía do bairro e andava a outros bairros, eu já era macaca. Porque ali toda a gente sabia que era a Amélia, mas ali já era macaca. Nós mestiços, além de sermos mestiços, né? Portanto, filho, família de portugueses, éramos assimilados. Portanto, nós, em relação a nós, praticamente não havia discriminação. A grande hipocrisia da época que era que Portugal tinha feito um colonialismo, uma colonização diferente de todas as outras potências, que não havia racismo em território português. A prova é que havia negros, brancos, mestiços vivendo harmonicamente, mas o que é certo é que o papel social, o lugar de cada um era determinado pela sua pele. A pele funcionava como um uniforme e portanto, cada um sabia até onde podia ir. O inglês punha-se distante. O senhor pode me estar a falar com o criado dele. O senhor pode, faz favor, trazer um copo de água. O senhor, se faz favor, if you please. Não sei o quê. O português não dizia, ó preto, traz-me, o patrão quer aqui água para isto, ó preto, traz. Faziam isso, aquele nível. Mas, olha, essa troca de tratamento, e isso é mesmo curioso, e só o português que pode fazer isso. Essa troca de tratamento, mesmo assim, criou amizade, não é? Ele sabia, o patrão chama-me aqueles nomes, mas também, quando eu tenho problemas, ele resolve todos. E estava contente. Os portugueses não eram racistas, como se verificava na África do Sul, não sei o quê, e também não tinham estranho, como faziam os ingleses, etc. Eles eram mesmo humanos. É claro que havia alguns, não é? Mas são poucos, mas o resto não. No tempo da luta dizíamos a relação entre cavalo e cavaleiro. Há homens que gostam do seu cavalo, gostam de andar a cavalo. Estão sempre, gostam e tratam e não sei. Mas o cavalo fica embaixo e o patrão senta em cima. É isso que... É isso que as pessoas diziam, pois não queremos essa relação de cavalo e cavaleiro. O negro tinha medo do branco. Em algumas vezes considerava-se, então, o branco em Deus. Por outras razões, Deus porque ele tinha carro, por exemplo. Fabricava uma bicicleta. E que o negro naquela altura não tinha esse poder nem essa capacidade. Havia um sentimento realmente muito forte de temor, de respeito temeroso para com não havia realmente aquela aproximação que se pensaria. Claro que no meio disto tudo há exceções. Havia aquelas famílias brancas que tratavam os seus criados negros, porque toda a gente não havia criadas brancas, nem criados brancos, era tudo. E tratavam-nos bem, com carinho, com amizade. Até havia brancos que mal sabiam escrever, mas por ser branco, então tinha mais uma consideração muito superior a um negro, embora este negro tivesse preparação acadêmica. O relacionamento que havia naquela altura era do patrão e do empregado. No entanto, não havia aquele relacionamento, por exemplo, de uma amizade
profunda, uma amizade assim de carinho.